Sejam bem-vindos. Em cumprimento ao Estatuto da Cidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal, irei apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 nessa audiência pública. Meu nome é Carlos Cucolge, sou servidor municipal da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, e essa audiência ela se dá antes do envio da proposta ao Poder Legislativo. Informamos que a presente audiência ficará gravada em formato vídeo no site da Prefeitura de Curitiba, acessando o link transparência.curitiba.pr.gov.br, acessando o ícone Orçamentos, poderá ser clicado na guia Audiência Pública em LDO 2022. Disponibilizamos à sociedade como forma de participar na audiência pública 2 e-mails da Secretaria Municipal de Finanças, smf@curitiba.pr.gov.br, no que se refere às apresentação, ao projeto de lei e a perguntas sobre receitas e despesas e as metas, e o e-mail do IMAP, no que se refere ao Fala Curitiba, que são as consultas públicas que antecederam a presente audiência, no e-mail imap@imap.curitiba.pr.gov.br. Pedimos que os contatos sejam feitos com dados completos para que a gente possa retornar. Também estaremos respondendo online através do YouTube. Apresentaremos agora ao Fala Curitiba, que são as consultas públicas municipais, coordenado pelo Instituto Municipal de Administração Pública. O processo com a participação da sociedade se deu nas consultas realizadas de 1º de março a 16 de abril, com diferentes possibilidades de participação, sendo online, através do site Fala Curitiba, o preenchimento de formulários disponibilizados nas administrações regionais ou através do WhatsApp, através do contato que foi repassado. Nessa consulta, cada cidadão poderia indicar 5 subitens organizados por políticas públicas para cada uma das 10 regionais. Foram 58 subitens distribuídos em 15 políticas públicas. No que se refere aos formulários, foram disponibilizados com devidos cuidados de higiene e segurança sanitária em cada administração regional. Também foi disponibilizado nos equipamentos públicos e em entidades organizadas e de casa em casa. Pelo WhatsApp, houve o contato no telefone 9876-2903, onde cada cidadão também pôde fazer a sua participação. Esse é o resultado das indicações da consulta pública por políticas públicas. Foram 6.058 participações que resultaram em 29.272 indicações de priorização para o orçamento. Entre essas indicações, em primeiro lugar ficou a assistência social, com 3.985 participações, obras públicas com 3.923 participações, saúde, 3.498 participações, em sequência, segurança, meio ambiente, educação, esporte e lazer, cultura, transporte, habitação, trânsito, segurança alimentar e nutricional, direitos humanos, empreendedorismo e urbanismo. Na regional Bairro Novo, as prioridades foram, em primeiro lugar, a saúde, no tema atenção básica, segundo, meio ambiente, implantação e revitalização de áreas de lazer, praças, parques e bosques, saúde, de novo, como terceiro tema, no tema atenção especializada, obras públicas, pavimentação em quarto, e em quinto, educação infantil no CEMEIS. A regional Boa Vista, a política pública foi obras públicas, pavimentação, saúde, atenção à urgência e emergência, obras públicas, de novo, pontes e drenagens, em terceiro lugar, saúde, em quarto lugar, com atenção especializada, e em quinto lugar, a segurança, defesa civil municipal, ações de segurança preventivas. Na regional Boqueirão, em primeiro lugar, obras públicas, pavimentação, segundo, saúde, atenção, urgência e emergência, terceiro, obras públicas, pontes e drenagem, quarto lugar, educação infantil CEMEIS, quinto lugar, segurança, guarda municipal. Na regional Cajuru, obras públicas, pavimentação, primeiro lugar, segundo lugar, habitação, regularização fundiária de áreas ocupadas, terceiro lugar, saúde, com atenção especializada, quarto lugar, saúde, atenção à urgência e emergência, e quinto lugar, saúde, atenção básica. Na regional SIC, obras públicas em primeiro lugar com a pavimentação, segundo lugar, a saúde, atenção especializada,
Terceiro, a segurança, com ações de prevenção ao uso de drogas. Quarto lugar, a saúde, com atenção à urgência e emergência. E quinto lugar, assistência social, assistência à criança e ao adolescente. Na regional matriz, primeiro lugar, assistência social, com atenção especial à pessoa em situação de rua. Segundo lugar, segurança, defesa civil municipal, ações de segurança preventiva. Terceiro lugar, segurança, com ações de prevenção ao uso de drogas. Quarto lugar, segurança, guarda municipal. E quinto lugar, obras públicas com iluminação pública. Na regional Pinheirinho, obras públicas em primeiro lugar com a pavimentação. Segundo, saúde, atenção especializada. Terceiro, saúde, atenção à urgência e emergência. Quarto, assistência social, assistência à criança e adolescente. Quinto, saúde e atenção básica. Na regional Portão, obras públicas, pavimentação, em primeiro lugar. Saúde no tema atenção à urgência e emergência. Meio ambiente em terceiro lugar com a implantação e revitalização de áreas de lazer. Quarto lugar, a segurança, ações de prevenção ao uso de drogas. E quinto lugar, segurança, a guarda municipal. Na regional Santa Felicidade, primeiro lugar, primeira política, obras públicas, tema pavimentação. Segundo, segurança com guarda municipal. Terceiro lugar, trânsito, com a circulação e sinalização de trânsito. Quarto lugar, a saúde, com atenção à urgência e emergência. Quinto lugar, saúde, atenção básica. Na regional Tatuquara, primeiro lugar, obras públicas com pavimentação. Segundo, saúde com atenção especializada. Terceiro, segurança, guarda municipal. Quarto, saúde com atenção básica. Quinto, assistência social com assistência à criança e ao adolescente. Então, finalizando, esses foram os números que foram apresentados, né, com 6.058 participações. Foram 1.741 participação de formato digital. 4.176 fichas preenchidas, 141 fichas preenchidas pelo WhatsApp, 29.272 credenciamentos. E para as principais políticas públicas, no geral, ficou assistência social em primeiro lugar, segundo lugar a obras públicas, terceiro lugar a saúde, quarto lugar a segurança e quinto lugar o meio ambiente. A coordenação das consultas públicas pelo Fala Curitiba aconteceu pelo Instituto Municipal de Administração Pública, o IMAP, e essa foi a equipe que participou. Continuando a apresentação, agora sobre a coordenação da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, iremos apresentar os detalhes do projeto de lei. Antes de entrar na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, cabe um comentário sobre o ciclo orçamentário, por ser uma nova gestão. As peças orçamentárias que compõem o orçamento são o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O PPA prevê os planejamentos para os próximos 4 anos, então de 2022 a 2025. Ele define os programas de governo e indicadores. Também define as despesas de capital e outras decorrentes e os programas de duração continuada. Sua entrega deverá ocorrer em 30 de setembro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta e dá as diretrizes para a Lei Orçamentária Anual. Ela define metas e prioridades para o exercício subsequente, suas metas físicas. E a entrega é até 15 de maio. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela é a lei de meios que proverá o recurso para o desenvolvimento das ações orçamentárias. Então, será definidas as metas financeiras, né, com base no que foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que definiu as metas físicas. Para se alcançar aquelas metas físicas, há necessidade de alocar recursos financeiros, que isso se dá na LOA, e a entrega é até 30 de setembro. Por uma questão de apresentação de projeto, como a LDO, o projeto tem que ser entregue até 15 de maio, ele no primeiro ano de governo ele ocorre antes do plano plurianual e da lei orçamentária, né? Mas há uma inversão dessas fases aqui, onde a LDO ocorre antes do PPA, mas os seus anexos para o exercício de 2022 já representam o primeiro ano do plano plurianual. Através dessa figura, tentamos demonstrar as integrações entre as peças orçamentárias. Primeiramente, o plano plurianual, aprovado ainda em 2021, com a vigência de 2022 a 2025,
que serão distribuídas em 4 leis de diretrizes orçamentárias para cada exercício, 2022 a 2025, que também gerarão 4 leis orçamentárias de 2022 a 2025. A integração entre as peças se dá no PPA através dos programas, que a LDO possui os mesmos programas do plano plurianual, mais a função, subfunção e as ações, que vão definir as metas físicas, e na lei orçamentária, através de toda a dotação, com órgão, unidade, função, subfunção, programa, ação, as metas financeiras, os recursos para atingimento das metas físicas. Agora, entrando no projeto da lei de diretrizes orçamentárias para 2022. Aqui trazemos a estrutura do projeto de lei, que são definidos em 86 artigos, onde o artigo 1º estabelece as diretrizes, e eles são divididos em 10 capítulos para resumir, né? Então, o primeiro capítulo fala das metas e prioridades da administração pública, que está definido também no anexo 1º. No capítulo 2, da organização e estrutura dos orçamentos, que trata toda a parte da estrutura, onde expõe os conceitos básicos, as classificações, os quadros e anexos que demonstram o comportamento da receita e da despesa. Estão definidos no artigo 4º ao artigo 18º. No capítulo 3, da reserva de contingência, as definições estão no artigo 19 ao 21. No capítulo 4, das diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento e suas alterações, é estabelecido todas as diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento e as alterações. Também tem regras para o controle e avaliação dos resultados dos programas de governo, que farão parte do plano plurianual de 2022 e 2025, com a transparência, gestão fiscal, quanto à publicação dos atos do poder público. Estão definidos no artigo 22 ao artigo 43. Capítulo 5 dos créditos suplementares especiais estabelece as disposições relativas a aberturas, reaberturas e execuções dos créditos suplementares e especiais. Estão definidos no artigo 44 ao 48. Das transferências públicas, estão tratando no artigo 49 ao 58, e traz todas as disposições relativas às normas para transferências públicas. Capítulo 7 dos ajustamentos do plano plurianual, está definido no artigo 59 e 61, estabelece algumas disposições sobre os ajustamentos e alterações do plano plurianual. Capítulo 8 das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, definidos no artigo 62 ao 66, são as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais e ainda determinam a política de pessoal do município para 2022. No capítulo 9 das disposições sobre a legislação tributária no município, está definido no artigo 67 e 68. E no capítulo 10, no último capítulo, das disposições gerais, artigo 69 ao 86, onde se trata todas as disposições gerais, considerando as instruções da Lei Orçamentária Anual para 2022 sobre as obrigações, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Bom, o presente projeto é dividido em 3 anexos, sendo o anexo 1º, metas e prioridades da administração pública municipal. O anexo 2º trata do anexo de metas fiscais e riscos fiscais, que estão divididos em vários demonstrativos, sendo o demonstrativo de anexo de metas anuais, a avaliação de metas relativas a 2020, metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência social, a estimativa e compensação da renúncia de receita, a margem de expansão da despesa obrigatória continuada e o demonstrativo de riscos fiscais e providências. E, por último, o anexo 3, que são os projetos em andamento em atendimento ao artigo 45 da LRF. Agora, falando um pouquinho sobre as previsões das receitas e seus indicadores, foram utilizados nessa lei de diretrizes orçamentárias os seguintes indicadores econômicos. Crescimento do PIB, os principais aí, 2,39%, PIB de serviços, 2,40% e o IPCA média, 3,78%. Os outros indicadores também foram utilizados, mas os principais indicadores são os indicadores de inflação e de crescimento do PIB. Com isso, projetou-se um crescimento nominal
de 3,2% para 2022 nas receitas correntes, em comparação à receita provável de 2021, com base nessas projeções do PIB e inflação, entre outros ajustes. No que se refere às operações de crédito, nos empréstimos que o ente vai fazer para atingimento de suas obras, temos o PEMAT com 17 milhões, o Finisa, da Caixa Econômica, com 14 milhões, que é para infraestrutura urbana, equipamentos públicos e saneamento, a Agência Francesa de Desenvolvimento, 89 milhões, para a gestão de risco climático Cachimba, o BID 4, 90 milhões, com a linha Inter 2, capacidade e velocidade, e o Nubank, o NDB, com 300 mil reais, com aumento de capacidade e velocidade da BRT, isso num primeiro exercício. No que se refere às transferências de capitais, que também são utilizados em despesas de capitais, ou seja, investimento, temos principalmente o PAC 2, com 56 milhões, que é a linha verde, BRT e Inter 2. Operações do Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica, de 113,2 milhões para a drenagem, entre outras. Esses foram os números da receita bruta de 9 bilhões 575 milhões, dividido entre receitas correntes, receitas de capital e receita intra-orçamentária. Receita corrente fechou em 7 bilhões 952 milhões. Receita de capital, que será aplicada também em despesas de capital, 425 milhões. E as receitas intra-orçamentárias, 1 bilhão 197 milhões. As receitas correntes estão divididas em municipal, com 4 bilhões 843 milhões. Receitas de transferências da União, de 1 bilhão 338 milhões. Receita de transferência do Estado, 1 bilhão 114 milhões. Outras transferências, 655 milhões. Nas receitas de capital, temos as subdivisões: operação de crédito, 210 milhões, transferência de capital, 185 milhões, outras receitas de capital, 29 milhões. O orçamento líquido sem a intra-orçamentária fecha em 8 bilhões 378 milhões. Assim ficou dividido as receitas que compõem o orçamento do município. Receitas municipais representam 58,2% do nosso orçamento. Transferências do Estado, 13,5%. Transferência da União, 18%. Operações de créditos e empréstimos, 2,5%. Transferências multigovernamentais, praticamente o Fundeb, 7,5%. E transferências de pessoas físicas e jurídicas, as doações, 0,4%. Detalhando os itens apresentados anteriormente, agora por componentes, temos as seguintes informações. O ISS, compondo a dívida ativa, multas e juros, com 1 bilhão 402 milhões. IPTU, dívida ativa, multas e juros, 1 bilhão 045 milhões. O ITBI, 427 milhões. O Imposto de Renda Retido na Fonte, 440 milhões. Contribuições, principalmente do regime próprio de Previdência Social e o COSIP, 437 milhões. Receitas patrimoniais, 212 milhões. Taxas, 230 milhões. Serviços, 443 milhões. Outras receitas, 203 milhões. Totalizando 4 bilhões 843 milhões. Nesse gráfico, apresentando em valores reais, durante os exercícios, os principais impostos, taxas e contribuições. Aqui se refere somente ao valor principal de cada imposto. Percebemos na primeira linha do gráfico em vermelho a trajetória do ISS, onde estamos estimando para 2021 uma queda devido à pandemia, já vem uma queda de 2020, e para 2022 estamos estimando uma recuperação. Na linha azul escura abaixo, estamos falando do IPTU, percebe-se um crescimento constante a partir de 2014, que vem nessa trajetória até 2022, também estamos projetando esse crescimento. Imposto de renda retido na fonte em amarelinho, marrom, seria
mantendo-se constante. O ITBI em cinza também houve uma queda acentuada em 2016 e manteve-se constante até 2020. Projetamos crescimento em 2021 e também estamos mantendo esse crescimento para 2022. As taxas, a última linha em azul claro, também houve um crescimento de 2017 para 2018 e atualmente mantém-se constante a informação. No que se refere às receitas de transferência da União, temos os destaques do FPM com 316 milhões, o Sistema Único de Saúde, o SUS, 914 milhões, Fundo Nacional de Assistência Social, 21 milhões, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, 72 milhões. Convênios e outras 13 milhões, totalizando 1.338 milhões. Transferências do Estado, o ICMS, 602 milhões, o IPVA, 443 milhões, IPI sobre exportação, 10 milhões, programas de saúde, 51 milhões, convênios e outras, 7 milhões, totalizando 1.114 milhões. Outras transferências, basicamente o Fundeb, temos a projeção de 629 milhões e outras 26 milhões, totalizando 655 milhões. Aqui nesse gráfico, demonstramos dois principais transferências, o ICMS e o FPM, no que se refere aos repasses constitucionais. O ICMS, na linha em laranja, percebe-se uma queda contínua já desde 2013 até 2021, nas nossas projeções. Estamos projetando uma recuperação melhor para 2022, por isso o crescimento. Apesar de perdermos o índice também no bolo do repasse do Estado. No FPM, a linha em azul, ela vinha praticamente constante até o exercício de 2019. Houve uma queda em 2020, em virtude da pandemia. 2021, estamos projetando mais ou menos um número parecido com 2020 e projetamos um crescimento para 2022. No que se refere às previsões de despesas, temos o seguinte cenário. Também a despesa igual à receita, pelo princípio do equilíbrio, 9.575 milhões, dividido em despesas correntes, que são as despesas para pagamento pessoal e manutenção da máquina, em 8.760 milhões. A reserva de contingência, estamos estimando em 56,9 milhões, e despesa de capital em 757 milhões. As despesas de capitais são as obras, investimentos e também a amortização da dívida, além da inversão financeira. Dentro das despesas correntes, temos pessoal em cargos, estimados em 4.890 milhões, juros em cargo da dívida, 66 milhões, outras despesas correntes, 3.803 milhões. Em investimento, na despesa de capital, temos 551 milhões, inversões financeiras, 7,5 milhões, praticamente são os aumentos das empresas estatais, né, a URBS, a Coab e a Agência de Curitiba, e amortização da dívida em 198 milhões. Orçamento líquido, batendo com a receita, 8.378 milhões. O orçamento por grupo de despesa ficou assim representado. Pessoal e encargos sociais, 51,07%. Juros e encargos da dívida, 0,70%. Outras despesas correntes, 39,73%. Investimentos, 5,76%. Inversões financeiras, 0,08%. Amortização da dívida, 2,07%. E a reserva de contingência, 0,59%. As mesmas despesas representadas por função de governo, em primeiro lugar fica a Previdência Social, com 23,89%, a Saúde ficou em segundo, 22,10%, Educação com 17,12%, lembrando que isso não representa o índice constitucional, apenas uma subdivisão de função de governo.
urbanismo com 11,65%, administração 6,78%, encargos especiais 3,95%, gestão ambiental 2,67%, saneamento 2,49%, assistência social 2,08%, segurança pública 1,92% e o poder legislativo 1,6%. Todas as outras funções do governo estão representadas nesse grupo outros com 3,77%. Bom, nesse gráfico apresentamos o aporte ao regime próprio de previdência social, onde destacamos o crescimento em 2022 de uma variação em percentual de 52%. Passamos em 2021 de 431 milhões para aportes em torno de 655 milhões. Esse crescimento se deu bem maior do que a receita. Nesse gráfico temos o comparativo da dívida bruta, que também compõe os anexos de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em azul, a dívida consolidada bruta e em laranja, a dívida consolidada líquida. A dívida consolidada bruta, se vemos que mantém-se constante, em torno de 1,5 bilhão. Ela tem um crescimento futuro, já projetando as contratações do AFD e também do BID. E em laranja, representa a diferença entre a dívida bruta menos a disponibilidade de caixas e restos a pagar. Com isso, os números negativos representam que tem mais caixa do que dívida. Então, para 2022, estamos projetando em 1,356 bilhão negativos a dívida consolidada líquida, ou seja, há mais caixa do que dívida nesse momento na prefeitura. Nesse gráfico representa a redistribuição da dívida, onde em vermelho representa a despesa do exercício anterior e em azul a novação da dívida, o estoque da novação da dívida. Em 2016 percebe-se na linha em vermelho que a gente usava recursos do exercício corrente para pagar a despesa do exercício anterior, chegando ao topo em 187 milhões em 2016. Em 2017, para bancar esses desequilíbrios orçamentários, foram feitas a novação da dívida no estoque e estamos projetando até 2024 que toda essa despesa, essa novação da dívida da gestão anterior seja liquidada. Também estamos equilibrando os orçamentos já desde 2017 e 2018, ali já conseguimos equilibrar e ficamos em números aceitáveis para a despesa do exercício anterior, que sempre ocorre. Das principais metas e prioridades da administração municipal, constante do anexo 1º da Lei de Diretrizes, com os destaques entre os investimentos temos implantação de pavimentação alternativa e definitiva, fresagem, recap e reciclagem em vias, com o plano de gestão da malha viária, construção da Rua da Cidadania do SIC, execução do projeto Linha Verde Norte e Sul, execução do projeto Inter 2 e execução do projeto BRT. Ainda temos a execução do projeto Bairro Novo da Caximba, a implantação de obras do Plano Diretor de Drenagem, execução do projeto Curitiba contra Cheias, revitalização de 5 cemitérios municipais, implantação e revitalização de 9 áreas de lazer. Destacam-se 11,2 km de implantação de calçadas, 10 km de implantação de ciclovias, 197 intervenções com sinalização horizontal, vertical e correções geométricas, entre outras, construção de unidades habitacionais, 5 áreas habitacionais com a sua regularização e urbanização, 3 ecopontos com a implantação, além de 6 km de implantação, modernização e ampliação da iluminação pública. Temos ainda a execução do projeto de energias renováveis, revitalização de 3 hortos, a implantação e revitalização de 2 parques e bosques, construção e reforma no Jardim Botânico, Zoológico e equipamentos municipais, construção de 2 restaurantes populares e a construção de 2 fazendas urbanas. A reforma do restaurante popular e mercado regional,
5 centros de esporte e lazer com reforma, ampliação e revitalização, reformas e adaptações em um espaço cultural, reformas e adaptações em um parque ou bosque, além da construção de 2 CMEIs. Reformas e adaptações em CMEIs, reformas e adaptações em escolas. Construção de uma quadra coberta, construção de 3 equipamentos de saúde, construção de 2 centros de referências e assistência social, CRAS. Reforma em 3 equipamentos municipais. A continuação do Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal, o PMAT, e aperfeiçoamento do Sistema de Transporte Coletivo. No anexo de metas fiscais, temos os seguintes resultados estimados. A receita total, 9.575 milhões, uma receita primária de 8 bilhões, uma despesa também no mesmo valor, de 9.575 milhões, e uma despesa primária de 8.151 milhões. A nossa meta do resultado primário é negativa em 151 milhões. O resultado nominal, também um crescimento, pelo cálculo acima da linha, de 171 milhões. Bem, pessoal, encerramos então a nossa audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias e agradecemos a todos pela participação. Obrigado.